Olá, nonos anos! Olá a todos vocês da nossa rede municipal de educação de Anápolis. Aqui sou eu, professor Ítalo Silva, e nós começamos agora mais uma aula do SEAD Prepara. Essas aulas em que vocês podem utilizar aí várias ferramentas, vão ter nessas aulas aí o aprendizado sobre várias ferramentas de como sair melhor nas avaliações. Então, se preparar aí para as provas, inclusive para provas externas. Vocês que estão aí encerrando o período, né, a formação do ensino fundamental, indo para o ensino médio, precisam cada vez mais ficarem aí espertas e espertos na hora de responder provas. E a aula do SEAD Prepara, a gente tem aí essa capacidade, né, de trazer para vocês informações que vocês podem utilizar na hora de responder as provas. E a gente faz isso como? Respondendo questões. Então nós vamos ler e comentar algumas questões e na aula de hoje nós vamos estar trabalhando aí uma habilidade que é cobrada de vocês, que é saber distinguir fato de opinião. Então vocês têm aí nas provas, principalmente provas externas, algumas questões que estão pensadas para descobrir se você consegue diferenciar fato de opinião. E para contextualizar as questões da aula de hoje, vão ter esse tema aqui, cerrado, entre dados científicos e percepções ambientais. Então, cerrado é um tema que vocês estão estudando em geografia e eu vou fazer essa ponte aí entre a aula do SEAD Prepara dessa semana e o conteúdo que vocês estão estudando em geografia. E aí vocês podem ter tanto aproveitamento lá no componente de geografia, também quanto aí nas avaliações externas. Então bora lá? Bora para a aula? Então, como eu disse, esse é o nosso desafio, distinguir um fato de opinião relativa a esse fato. E vamos para a questão de número 1. Analise as seguintes afirmações sobre o bioma cerrado. 1. O Cerrado ocupa aproximadamente 24% do território brasileiro e é considerado o segundo maior, a maior formação vegetal do país. 2. O Cerrado é o bioma mais importante do Brasil para a conservação da biodiversidade. 3. Em Goiás, o Cerrado cobre cerca de 97% do território estadual. 4. O governo federal deveria criar mais unidades de conservação do Cerrado goiano. 5. O Cerrado abriga nascentes de importantes bacias hidrográficas, como a do Rio São Francisco, Tocantins e Paraná. Então, quais afirmações apresentam exclusivamente fatos sobre o Cerrado? 1, 2 e 4 1, 3 e 5, 2 e 4, 1, 2 e 3, ou todas são fatos? Pessoal, responda com atenção, fique atentas e atenta às palavras aí, ó. Algumas palavras, elas abrem um raciocínio que vai dar opinião. Outras palavras abrem um raciocínio que vai dar dados. Então, quando é fatos, nós estamos lidando com fatos, né? Dados específicos. E não o que eu acho, o que eu penso, o que eu gostaria. Então, o mais bonito, o mais importante, o mais relevante, isso é opinião. Então, para o vídeo, responda aí com calma que eu já vou dar a resposta para vocês, ok? Então, vamos à resposta? Vamos lá. Resposta. A afirmação que tem aí exclusivamente fatos é a afirmação número 1, número 3 e número 5. Por quê? 1, 3 e 5 apresentam dados mensuráveis, ou seja, são capazes de ser medidos e verificáveis. Dá para a gente ver se é verdade ou não. Isso é cientificamente. Como? Percentuais de área, cobertura territorial, localização de nascentes. Já a opinião está na afirmação 2, que expressa um julgamento de valor sobre importância, né? Então, e sugere também uma ação política baseada na opinião pessoal. Estratégia para você responder. Preste atenção no quê? Em dados estatísticos, percentuais e informações geográficas específicas geralmente representam fatos e expressões de valor, como mais importante,
e sugestões políticas, como deveria, né, indicam então a opinião. Vamos para a questão de número 2. Leia o texto sobre o potencial hídrico do Cerrado. Hídrico, quando eu falo hídrico, eu me refiro à água, certo? Lembram disso, né? Hídrico é aquilo que é potência sobre água aqui do Cerrado. Então o texto diz o seguinte: o Cerrado funciona como a caixa d'água do Brasil, sendo responsável por alimentar 8 das 10 regiões hidrográficas nacionais. Especialistas consideram que este bioma possui o maior potencial hídrico do país. No entanto, a expansão agropecuária tem causado sérios danos aos recursos hídricos da região. É inadmissível que continuemos destruindo esse patrimônio natural tão valioso para as futuras gerações. O texto constitui fatos verificáveis. O que a gente pode colocar como fato? Letra A. O Cerrado alimenta 8 regiões hidrográficas e ser uma caixa d'água do Brasil. B. Ter o maior potencial hídrico e a expansão agropecuária causar danos. C. O Cerrado alimentar 8 regiões hidrográficas e a expansão agropecuária causar impactos. D. Apenas a função de caixa d'água é o valor que é para as futuras gerações. E o valor para as futuras gerações? Então, pare o vídeo, responda com calma, que eu já vou dar a resposta para vocês. Comentar essa resposta aí. Espero que vocês acertem, porque está fácil aí, pessoal. Mais uma vez, o que a questão está cobrando de você? Saber distinguir fato de opinião. Então, verifique o que do texto é verificável. Verifique o que é verificável. Verifique o que pode ser verificado como fato para você distinguir ele, diferenciar ele da opinião, ok? Para o vídeo, responda e eu vou continuar aqui dando a resposta, ok? Vamos à resposta? Resposta à questão número 2. O Cerrado alimenta 8 regiões hidrográficas e a expansão agropecuária causar impactos. São duas informações, letra C, da letra C, que estão aí essas duas informações que no texto são referentes aos fatos. Fatos, então, dados sobre regiões hidrográficas podem ser verificados. E também os impactos da agropecuária são documentos científicos, né? São dados, são pesquisas científicas aí que dizem o quanto que a expansão agropecuária para a criação de animais aí, né, tem subtraído da água do nosso cerrado. E, obviamente, né, o nosso meio ambiente ele tem um tempo para se recompor. Se a gente só tira e não respeita esse tempo do meio ambiente, a gente causa danos. E alguns danos, inclusive, irreversíveis ao solo e até mesmo aí as fontes nascentes de água do nosso estado já foram danificados. Isso não é uma opinião. Isso são dados que as pesquisas científicas mostram. Vocês podem aí pesquisar em dados científicos como que anda aí a degradação do estado de Goiás e do Cerrado Goiano, advindos aí da expansão agropecuária, aí também chamado do agronegócio, ok? Então a opinião que tem no texto é maior potencial hídrico, por quê? Comparação subjetiva, inadmissível, né? E patrimônio tão valioso expressam julgamentos de valor. Então, estratégia para você conseguir responder essa questão: diferenciar informações científicas comprováveis de avaliações subjetivas e também de apelos emocionais. É importante dizer isso para vocês, né? Algumas partes do texto ficaram bonitas aí quando diz inadmissível, né? Só que isso é um apelo emocional que não expressa uma opinião dentro das informações do texto, ok? Vamos para a questão de número 3 e última questão aqui para a gente ler e comentar. Observe essas informações sobre o Cerrado em Goiás. A. Goiás possui aproximadamente
340 mil quilômetros quadrados de área, sendo quase totalmente coberto pelo Cerrado. B. O Cerrado Goiano é fundamental para a manutenção do equilíbrio climático do Centro-Oeste. C. A Chapada dos Veadeiros, localizada em Goiás, abriga importantes nascentes e é patrimônio mundial da Unesco. D. Goiás deveria ser o estado líder na preservação do Cerrado, por ter a maior área desse bioma. E. O Rio Araguaia nasce no estado de Goiás, na região da Serra do Caiapó. Assinale as alternativas que contêm apenas fatos objetivos. Então, o que contém fatos objetivos aqui? Letra A, C e E. Letra B, B e D. Letra C, A, B e C. Ou letra D, C, D e E. Para o vídeo, pense aí, tá muito fácil também, né? Já dei aí as coordenadas, as orientações para vocês conseguirem diferenciar fatos e opiniões. Então vem aí, leia novamente esse texto, responda com calma e vamos à correção em instantes. Vamos lá, se você já parou o vídeo, viu? Respondeu, agora é a hora da correção. Correção. Resposta correta, gente, é a A, a C e a E, que trazem aí fatos, né? Apresentam fatos geográficos específicos e verificáveis, como área territorial, localização de patrimônio da Unesco, né? Então, dizer que é um patrimônio da Unesco é algo específico. O órgão, né, a instituição, concedeu esse título de patrimônio. Então, também as nascentes do rio são fatos que não passam pela opinião. E já a opinião, a B faz aí uma avaliação sobre importância, né? Importância fundamental. E D sugere que o Estado deveria, fazer baseado em um julgamento pessoal. Estratégia para responder, então, é informações sobre áreas, localizações geográficas específicas e dados oficiais da Unesco são referentes a fatos. Já avaliações sobre importância e sugestões normativas são opiniões. É isso, pessoal. Então, dados factuais sobre o estado de Goiás para vocês aqui complementarem. Sei que vocês estão estudando isso em geografia, mas quem já viu, reforce aí, expansão do nosso estado, do nosso cerrado. 2 milhões de quilômetros quadrados, 24% do território brasileiro faz parte aí do cerrado. E em Goiás, 97% do território estadual é cerrado. Então, praticamente todo o nosso estado de Goiás é cerrado. Recursos hídricos, 8 das 12 regiões hidrográficas. Biodiversidade, mais de 12 mil espécies de plantas nativas, ou seja, que são daqui. Então, muitos animais também endêmicos e plantas que só tem aqui no Cerrado, mas nenhum lugar do mundo tem algumas plantas e alguns animais. Por isso, a nossa importância em preservá-lo. Características de potencial hídricos do Cerrado. Planalto central, então posição geográfica estratégica. Solos profundos, facilita então a infiltração e rega os aquíferos, né, essa parte de baixo. Além disso, nascentes importantes, São Francisco, Tocantins, Paraná e Paraguai são nascentes aqui no nosso Cerrado. O que aprendemos na aula de hoje? Essas informações podem ser verificadas, nós chamaremos de fato. Essa é uma informação pessoal ou julgamento de valor, nós chamaremos de opinião. Essa habilidade de saber diferenciar fatos e opiniões é essencial para a análise crítica de questões ambientais contemporâneas e para vocês responderem aí e saírem bem nas avaliações externas. Ficamos por aqui, encerramos mais uma aula do SEAD Prepara para vocês no nonos anos e um beijo no coração, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!